Olá, amoras lindas, tudo bem? O vídeo que você vai assistir agora, ele passou no primeiro CONAV, na primeira semana de janeiro de 2017. Eu resolvi passar aqui no canal porque muitas pessoas estavam viajando e reclamaram que não puderam assisti-lo. E dessa forma, mais pessoas poderão assistir os vídeos que passaram no CONAV. Eu espero que você goste e aproveite! Oi pessoal, eu sou a Amanda Martino, sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás há mais de 11 anos. Hoje eu trabalho como personal trainer e também consultorias online. É um prazer estar aqui com vocês no CONAV e o meu tema aqui é falar sobre o abdominal hipopressivo. Por que ele está tão na moda nos Estados Unidos e na Europa e agora ele está bombando aqui no Brasil? Como que ele pode te ajudar a ter uma barriga chapada, a ter uma barriga negativa? Esses benefícios e outros benefícios eu vou estar explicando para vocês aqui e vou ensinar como fazer ele. Então vamos por partes. Primeiro, como eu descobri o abdominal hipopressivo? Bom, eu sempre trabalhei com gestantes, desde a época da minha faculdade. E depois eu fiquei grávida. Aí eu pensei, poxa, e agora? Eu sou personal trainer. A cobrança é maior. Então, assim, eu já trabalhava com isso, já tinha um domínio de trabalhar com gestantes e mulheres no pós-parto. Mas eu nunca paro, eu tô sempre buscando coisas novas, estudos novos, novas pesquisas. E aí descobri esse abdominal hipopressivo, que já estava bombando lá na Europa, depois que ele foi para os Estados Unidos. Quem inventou esse abdominal hipopressivo foi o Marcel Calfries. Ele é um doutor, ele é fisioterapeuta. E aí depois ele foi difundido por outras pessoas. Mas esse abdominal, ele já era usado, só que por outro nome. As pessoas faziam ele na década de 70 à década de 80. Usava-se o abdominal hipopressivo como estomaquivaco. Vocês já ouviram falar de estomaquivaco? Nessa época, grandes fisiculturistas já usavam essa técnica para melhorar a silhueta, para afinar a cintura, a linha medial do corpo. O Arnold Schwarzenegger usava muito, ele é o cara que mais representa o estomaquivaco. Essa técnica que os fisiculturistas usavam, o estomaquivaco, não é uma técnica também inventada por eles, não. Já é uma técnica usada há muitos anos atrás pelos praticantes da yoga. Então, essa sucção do abdômen, o pessoal da yoga já usava. Então, não é uma coisa nova, gente. Não é uma invenção nova. Não é uma coisa que veio por modismo. Não, ela já é uma técnica antiga, só que ela era pouco difundida. E o Marcel Calfries, ele descobriu que além dos benefícios de diminuir a cintura, ele também traz outros benefícios, como melhora da diástase abdominal, mulheres que tiveram filhos, né, e tiveram uma diástase abdominal, e também o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, olha que bacana, ele reduz a cintura, melhora a diástase abdominal e também melhora o fortalecimento do assoalho pélvico. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, li vários artigos, vi que realmente tem fundamento científico, tem pesquisas que comprovam a eficiência. Aí eu falei, poxa, eu preciso fazer essa técnica, preciso aprender, preciso trazer para Goiânia, preciso difundir mais essa técnica no Brasil, passar para as minhas alunas e agora eu tenho que praticar. Porque depois que eu tive filho, eu falei, agora minha barriga tem que ficar chapada, porque senão eu vou perder minhas alunas de personal. Porque infelizmente as pessoas olham pro seu corpo e querem ter um corpo bacana igual o seu. Aí eu falei, se eu der a luz e minha barriga não voltar, tô lascada, né? Eu falei assim, não, então vou me empenhar um pouquinho mais na minha alimentação, vou fazer o que eu já costumo fazer com as minhas alunas no pós-parto e busquei essa nova ferramenta para melhorar ainda mais meu abdômen. E deu certo. Eu, assim, melhorei bastante meu abdômen. Em 3 meses eu já estava, assim, com o abdômen ótimo. Pra mim, já estava super satisfeita. E as pessoas começaram a me perguntar o que você tá fazendo, o que eu fiz, o que eu continuo fazendo. Aí eu falei, eu tô fazendo a técnica, o abdominal hipopressivo. Me especializei no LPF, fui para São Paulo, fiz o curso com a Carol, que ela é embaixatriz aqui no Brasil. Sobre esse método, ela foi para Espanha, fez o curso com o Pete. O Pete também trabalhou com o Marcel Calfries e ela trouxe para o Brasil. Fiz o curso com ela e agora já estou dando aula.
Agora eu tenho uma outra didática bem melhor do que eu fazia antes. Eu fiz o abdominal hipopressivo da minha maneira. Agora eu estou fazendo o LPF. Qual que é a diferença? A diferença é que o abdominal hipopressivo você trabalha só aqui. O LPF você trabalha a sucção do abdômen e também trabalha técnicas posturais. E aí você tem outros benefícios além dessa da sucção do abdômen. Quais são os principais benefícios do abdominal hipopressivo? O principal que todo mundo quer é reduzir a cintura, afinar a cintura, porque ele aumenta o tônus do abdômen. Ele aumenta também o tônus do pavimento pélvico, melhora o intestino, melhora funções sexuais, dores lombares, então assim, previne e melhora incontinências urinárias. Então, gente, sim, os benefícios vai muito além de só afinar a cintura, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é que o abdominal hipopressivo, ele não queima a gordura da região abdominal, tá bom? Como que ele funciona? Você vai melhorar o tônus do seu abdômen. A pessoa às vezes tem aquela barriga flácida, a postura ruim, que a barriga fica para frente e não tem tônus nenhum. Então, quando ela melhora o tônus do abdômen, melhora a postura, você reorganiza os seus órgãos internos, você consegue diminuir o perímetro da cintura, ok? Claro que aliado a uma alimentação. Gente, não vai fazer milagre. Vocês podem fazer o abdominal hipopressivo todo dia. Vocês vão ter vários os outros benefícios. Mas reduzir a cintura, você só vai ter se você conseguir aliar uma alimentação, tá bom? Então, os outros benefícios que eu falei, melhora o desempenho sexual, melhora do intestino, fortalecimento do assoalho pélvico, previne e melhora a incontinência urinária, melhoras nas dores lombares, todos esses outros benefícios vocês vão alcançar. Como que faz o abdominal hipopressivo? Como que funciona o abdominal hipopressivo? O abdominal hipopressivo, pelo próprio nome, hipopressivo, ele diminui a pressão interna do seu abdômen, ao contrário dos abdominais tradicionais. Então, pessoas assim, que têm hérnias, pessoas que têm diástase abdominal é a separação do músculo reto abdominal. Quando a mulher fica grávida ou até pessoas obesas, muitas pessoas obesas têm diástase abdominal. Quando a barriga cresce demais, você aumenta muito a pressão interna do abdômen e esse músculo reto abdominal, que é o músculo mais superficial aqui do seu abdômen, ele separa e às vezes ele não volta mais. E quando você vai para academia e faz o abdominal tradicional ou algum outros exercícios que aumentam muito a pressão interna do seu abdômen, você faz empurrar ainda mais o seu músculo para frente e abrir ainda mais. A mesma coisa acontece com o assoalho pélvico. Quando você aumenta a pressão interna, você empurra ainda mais seus órgãos internos para baixo, forçando e piorando ainda mais o quadro. Pessoas que têm prolapsos, de bexiga, de útero, pessoas que têm quedas, que têm incontinência urinária. Então, você vai piorar o quadro se você fizer exercícios tradicionais que aumentam a pressão interna do abdômen. Como fazer essa sucção do abdômen? Ela é feita em apneia expiratória e, consequentemente, a abertura das costelas, tá? Eu vou ensinar para vocês de acordo com o LPF. O que é o LPF? É um método que usa o abdominal hipopressivo junto com técnicas posturais. Quem trouxe esse método, o fundador desse método é o Pete, tá? O Pete Pinsage junto com a Tamara Nial. LPF significa Low Pressure Fitness. Eu sempre falo que ele é mais completo porque ele trabalha o corpo como um todo. Toda a sua musculatura está conectada. Então, além de melhorar o fortalecimento, o tônus do seu abdômen, fortalecer também o pavimento pélvico, você vai melhorar também a sua postura, tá bom? O primeiro educativo que você vai fazer seria o da sanfona. Você vai imaginar que a sua costela é uma sanfona. Então, quando você inspira, a sanfona abre. Quando você expira, a sanfona fecha.
Lembrando que a expiração é aquela expiração que você já solicita o seu músculo. Então não é aquela expiração que você faz. Não, é aquela expiração que você já vai, ó. Aqui eu já estou ativando o músculo mais profundo do abdômen e toda a minha musculatura abdominal, ok? Então vamos lá. Inspira, abre a sanfona. Expira, fecha a sanfona. Inspira, abre. Expira, fecha. Agora, quando você fizer a última expiração, você vai tampar o seu nariz sem ar nenhum. Você vai fazer uma apneia. A apneia seria um bloqueio. Então, você vai soltar todo o ar. Todo o ar, gente, não pode fazer uma sucção do abdômen com ar. Então, soltei todo o ar e tampei o nariz. Aí, sem ar, com o nariz tampado, eu vou tentar fazer uma abertura da costela, sem ar. É como se eu fosse fazer uma falsa inspiração, ó, como se eu fosse fazer assim, ó. Uma falsa inspiração, só que eu não tenho ar, ok? Vamos lá, inspira, abre, expira, fecha. E puxa o ar pelo nariz. Quem tiver com muita dificuldade de fazer essa sucção do abdômen, essa abertura da costela e puxar o diafragma, quem tiver tendo essa dificuldade pode ter o diafragma hipertônico. Como que você vai melhorar isso? Você pode melhorar com massagens, tá? Então, na hora do banho, você pega o sabonete, passa aqui e vai fazendo uma massagem aqui, ó. Bem debaixo da costela, ó. Vai massageando o diafragma, tá bom? E enfia o dedo mesmo, gente, bem aqui, ó. E vai massageando o diafragma. Com um cremezinho, um óleozinho é melhor para deslizar, tá bom? Outro educativo é usar bolinha. Você vai tentar fazer uma sucção do jeito que você conseguir. E na hora que você fizer a sucção, você vai tentar empurrar a bolinha, como se você quisesse guardar as bolinhas debaixo da sua costela, tá bom? Seria assim, ó, sempre sem ar, gente. Então, abre a costela, ó, a sanfona. Abre a costela, solta a costela, fecha a sanfona. Então, abre, puxa o ar, abre a costela. Solta o ar, fecha a costela, ok? Ó. É como se eu quisesse esconder a bolinha debaixo da costela. Isso vai te ajudar a melhorar esse alongamento, essa flexibilidade sua do diafragma. Tem gente que acha que tem um estômago alto e às vezes pode ser até o diafragma mesmo que está muito hipertônico. Pode ser bolinha de tênis e pode ser também bolinha de frescobol. Aliás, a de frescobol é até melhor, que ela é um pouquinho menor e um pouquinho mais dura, ok? Bom, uma vez treinando essa sanfona, a abertura e o fechamento da costela, agora é hora de você ativar o resto do seu corpo. Então, eu vou te passar o educativo do elevador. Você vai imaginar que está apoiando a mão, pode apoiar na parede, tá, pessoal? Você vai imaginar que é a porta de um elevador e que o elevador vai fechar. E você quer segurar para esse elevador não fechar a porta. Então, você vai fazer uma forcinha para fora, para tentar ativar toda a cintura escapular. Então, vamos lá? Apoia a mão na parede, inclina um pouquinho só, pode ser na altura do mamilo. E faz uma forcinha para fora para ativar essa musculatura. É essa musculatura, pessoal, que tem que estar ativada, ó. Ok? Não é fazer força com o braço, é só ativar levemente a musculatura. Porque quando a gente faz o LPF, todo o seu corpo está conectado. Então, quando a sua mão estiver aqui você tem que estar conectado. Quando subir a mão, conecta também. E quando estiver aqui em cima,
tá bom? Então, em nenhum momento você vai fazer só o abdominal e a musculatura toda relaxada, não. O corpo trabalha como um todo conectado, lembrem-se disso. Então, tem esses dois educativos, o da sanfona e também o do elevador. O da sanfona para você tentar abrir e fechar a costela. O do elevador para você ativar a sua musculatura. Para quem tem dificuldade, pode estar fazendo o alongamento do diafragma e também usando as bolinhas para melhorar essa sucção, tá bom? Agora nós vamos conectar tudo. O músculo do corpo todo e fazer a nossa sucção do abdômen. Primeira coisa, crescimento axial. Muitas vezes a gente chega e tá com aquela postura cansada, quem fica muito tempo no computador, para quem é mãe, e aquela barriguinha vai para frente. Então o que a gente precisa fazer? Um crescimento axial. Por isso que o LPF é muito interessante, porque ele trabalha com técnicas posturais que só de você melhorar isso aqui, de você reorganizar seus órgãos internos, aumentar o seu tônus do abdômen, você já vai diminuir a circunferência da sua cintura, ok? Então vamos lá? Mão na cabeça, crescimento axial, alonga a sua cervical, mantenha aquele olhar longe, alto, lá na frente. Aqui você vai ativar a cintura escapular, lembra do elevador, tá bom? Quando subir a mão também vai estar ativado. Muito cuidado para não tensionar essa região. Mantenha os ombros sempre longe da orelha. E vai inclinar o seu tronco para a pontinha do pé. Então, olhe de lado. Aqui eu vou encaixar um pouquinho o quadril, tá? E vou inclinar o meu tronco para frente. O eixo, ele vai ser inclinado para frente. Por que a gente faz isso? Para ativar toda a musculatura posterior até a sua planta do pé tá conectada nesse momento. A cada 3 expirações, a gente faz uma apneia e uma abertura das costelas em expiração, ok? Então vamos lá? Mão na cabeça, crescimento axial, alonga a cervical, ativa a cintura escapular, encaixa o quadril e inclina o tronco para frente. Vamos começar? Inspira e solta. Inspira e solta. Terceira e última vez. Inspirou, soltou o ar. E sem ar e com calma, abra as costelas. Mais 3 vezes, tá? Sempre a terceira vez, sem ar nenhum, você vai fazer um bloqueio e com calma vai abrir as costelas. Terceira e última vez. Lembrando, gente, que o tronco, ele está inclinado quando eu estou aqui, ele está inclinado quando eu estou aqui, ok? Essa posição em pé é a posição inicial, mas o LPF trabalha com várias outras posturas. Então, tem a posição inclinada, você abaixa a cabeça, tem posição de joelho, posição deitada, unilateral, pode fazer de dupla, então assim, muito amplo, tá bom? Aqui é só uma pincelada para vocês já terem uma noção do que é o abdominal hipopressivo e como que o LPF trabalha esse abdominal com as técnicas posturais. Sabe o que é o mais bacana do abdominal hipopressivo? É que você não precisa de equipamento e você não precisa estar na academia para fazer. Você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer na sua casa, você pode fazer um tempinho que você tiver no seu horário de almoço. Então, assim, é muito prático. Tem que fazer pelo menos uns 10 minutinhos por dia. Agora, isso vai depender de cada caso. Quando chega para mim uma gestante que está com uma diástase um pouco mais severa, eu recomendo que faça todos os dias. Quando o objetivo
aumento só do tônus abdominal, definir um pouquinho mais, aumentar um pouquinho a circunferência, diminuir um pouquinho a circunferência da cintura, aí eu falo no mínimo 3 vezes por semana. Depende também do tempo que você tem disponível. Você pode optar por fazer 5 minutinhos todos os dias, ou pode optar por fazer 3 vezes por semana, porém de 20 a 30 minutos, um pouco mais intenso. Entenderam? Vou ressaltar para vocês algumas contraindicações. Gestantes não podem fazer. Ela pode fazer as práticas posturais e respiratórias, mas fazer a sucção do abdômen ela não pode, tá bom? E pessoas cardíacas e hipertensas também não podem fazer. O hipertenso, já tem alguns estudos que comprovam que o hipopressivo ele até diminui a pressão arterial do paciente. Porém, é uma coisa nova ainda, então não recomendo que faça sem acompanhamento de um profissional. Então, muito cuidado para quem vai fazer sozinho em casa, tá, gente? Não faça cardíacos nem hipertensos. Se for fazer na academia, chame um professor, faça devagar. Às vezes, olha, uma coisa interessante para vocês saberem, é comum quando começar a praticar, sentir um pouquinho de dor na nuca ou um pouquinho de dor na lombar e ficar um pouquinho tonta, mas isso com o tempo você vai adaptar. Por isso que o tempo de apneia vai ser progredido aos poucos, tá, gente? Então segura aí 2, 3 segundinhos em apneia e com o tempo tenta segurar um pouquinho mais, justamente para ir adaptando o seu organismo. Algumas recomendações para praticar o LPF ou o abdominal hipopressivo. O melhor horário para fazer é de manhã de jejum. Então acordou, fez xixi e já vai praticar o LPF. Dessa forma, você não vai ter nenhum desconforto gástrico porque seu estômago está vazio e você já vai ter uma percepção ao longo do dia o que é uma boa postura, porque você já mandou mensagem para o seu cérebro e você já ativou toda a sua musculatura do seu abdômen. Então você não vai ficar sentado na mesa do computador ou em pé numa fila com aquele abdômen flácido, solto. Não, você já vai aumentar o seu tônus muscular, você já vai ativar a musculatura, porque você já está preparado para isso ao longo do dia. Além de aumentar o gasto calórico ao longo do dia, porque ele ativa o metabolismo também. Evitar fazer logo depois de almoçar ou de jantar, justamente para não ter esse desconforto gástrico, não ter náuseas, tá bom? E não atrapalhar o processo digestivo. Evitar também fazer antes de dormir. Por ele ativar o metabolismo, te deixar um pouquinho mais acelerada, pode atrapalhar no processo do sono mesmo, tá bom? E ingerir também bastante líquido antes e depois da prática. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui no Conave, poder dividir com vocês os meus conhecimentos. É sempre gratificante isso, tá bom? E eu espero que vocês tenham compreendido como fazer o abdominal hipopressivo e principalmente colocar na cabeça de vocês que vocês não precisam de ninguém para fazer, que vocês podem fazer isso e devem fazer em casa. Eu quero que todos vocês praticam, que todos vocês alcancem os benefícios que o abdominal hipopressivo pode trazer para vocês, tanto homens quanto mulheres, crianças e idosos, exceto aquelas pessoas que eu te falei, hipertensos, cardíacos e gestantes, tá bom? E espero encontrar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.